Olá, hoje é 16 de fevereiro de 2020, meu nome é Gilmar e eu estou aqui com mais um vídeo para comentar as notícias da semana. Essa semana teve muitas notícias, muita coisa importante para a gente tentar entender aí o quadro político que nós estamos vivendo. Eu queria começar, eu fiz um comentário na semana passada sobre a visita do Lula ao Papa, e o pior se confirmou, né? Infelizmente, o Bergoglio recebeu o Lula numa audiência no Vaticano. Tem muita discussão na internet, estão chamando o Papa de comunista, não pode criticar o Papa, isso é uma bobagem, tá certo? Nós estamos falando aqui de política, e no campo da política, o Papa Bergoglio cometeu um erro absolutamente terrível. Ele está desprezando a maioria da população brasileira que foi às ruas para se manifestar contra a corrupção. Recebeu um criminoso, um bandido, condenado pela justiça brasileira, recebeu em audiência no Vaticano. A maior autoridade católica do mundo, e na verdade a maior autoridade cristã do mundo, cometeu esse ato infame. Lamentável a postura do Papa Bergoglio. Lamentável mesmo. Não tem justificativa para a sua ação. Ele desprezou a maior parte da população brasileira, se aliando com o que tem de pior na política nacional. Triste, muito triste e lamentável. Novamente, o Papa é uma decepção total. Total. Eu estou revoltado realmente com o Papa Bergoglio. Triste. Tá? Mas vamos lá que tem muita coisa. Isso é desabafo mesmo. Nessa semana tá ocorrendo, né, a CPI da fake news. Né? O Congresso Nacional resolveu fazer uma investigação sobre tentativas de manipulação da opinião pública através das redes sociais. Tá? Vocês devem se lembrar, eu mesmo já comentei aqui nos meus vídeos, que entre o primeiro e segundo turno das eleições, a Folha de São Paulo, ou novamente dizendo, né, a Fraude de São Paulo, soltou uma matéria dizendo que a campanha do Jair Bolsonaro estava sendo impulsionada por empresários que haviam financiado através de empresas para disparar mensagem de WhatsApp. Não só impulsionando a campanha do Bolsonaro, mas também falando mal da campanha do Haddad. Bom, a Folha de São Paulo não apresentou nenhuma prova até hoje, mais de um ano do acontecido, do suposto acontecido, na verdade não é um fato, é uma verdadeira mentira da Folha. Ela até agora não apresentou nenhum fato. E diz que tem tudo gravado, tudo documentado, mas não apresenta absolutamente nada. Nada, zero. E o PT, através, né, dos seus parlamentares, convocou um ex-funcionário de uma das empresas que supostamente faria esse trabalho. Na verdade, essa empresa existe, ela faz esse trabalho, mas esse é trabalho feito com marketing, né? Eu mesmo recebo mensagens de WhatsApp, mensagens no celular de uma maneira geral, de propaganda. Né? As empresas fazem isso, mas isso tem uma certa legalidade. Na campanha eleitoral era um pouco mais complicado e seria inclusive um dos argumentos da matéria da Folha, que isso caracterizaria crime eleitoral porque era um dinheiro não contabilizado. Mas enfim, o PT chamou um ex-funcionário dessa empresa, e esse funcionário disse exatamente o contrário. A cena foi quase cômica, né? Ele disse o seguinte: olha, eu não fiz campanha pro Bolsonaro, a empresa não fazia campanha pro Bolsonaro, mas nós fizemos pro PT. Né? Falou que fez para outros candidatos, mas que fez pro PT. Ele falou exatamente o contrário. Para mostrar que essa CPI, na verdade, é uma grande brincadeira, uma grande fraude, uma tentativa, na verdade, de tentar comprometer o governo Bolsonaro, de colocar o governo Bolsonaro um pouco pressionado. Então, esse funcionário, Hans, ele tem um nome estranho, né? Não é um nome brasileiro,
nome de origem alemã, ele falou, olha, eu fiz campanha para o PT. Foi isso, não para o Bolsonaro. Então o tiro saiu pela culatra do PT. Mais uma vez o PT demonstra, como toda a esquerda, eu vou comentar isso também, é uma grande fraude. A esquerda não tem honra, a esquerda não tem nenhuma perspectiva de moral, de conduta moral, mente, né, e ofende as pessoas como se fosse a coisa mais natural do mundo. Agora, quando a esquerda é ofendida, aí cai o mundo. Né? E por que eu estou falando isso? Outra notícia importante, para demonstrar a postura, o comportamento da esquerda. Teve uma festa do PT, uma comemoração, não sei quantos anos aí o PT existe, e o Marcelo Freixo, que é do PSOL, foi convidado para essa festa. E no discurso do Marcelo Freixo, ele disse o seguinte, né? É preciso destruir o governo Bolsonaro. Essas foram as palavras dele. Destruir. Ele fez um discurso dizendo, é preciso destruir o governo Bolsonaro. E o que é pior, você vê a hipocrisia do senhor Marcelo Freixo, a hipocrisia do PSOL. Ele disse que é preciso destruir o governo Bolsonaro em nome do povo. Ora, mas se foi a grande maioria da população que elegeu o Bolsonaro, como é que ele se coloca na posição de querer falar em nome do povo? Ele pode não gostar do governo Bolsonaro, certamente o PSOL tem um outro projeto que é totalmente diferente do projeto do presidente Bolsonaro, mas foi o projeto do presidente Bolsonaro que foi eleito, que foi vitorioso. Então, assim, a esquerda não tem nenhum pudor de ir contra a vontade popular. Vamos lembrar, né, novamente, vou repetir aqui, houve um plebiscito no Brasil sobre se mantinha ou não o comércio de armas de fogo. A maioria da população, mais de 60% da população, disse sim, vamos manter o comércio. E o PT simplesmente ignorou, era o governo Lula na época, ignorou a vontade popular e proibiu, praticamente zerando o comércio de armas no Brasil. Só agora, com a ação do presidente Bolsonaro, é que as coisas tendem a voltar à normalidade. O que é a normalidade? O direito do cidadão se proteger. Essa é a normalidade que o PT, mesmo contra o plebiscito, impôs à população brasileira. Então a esquerda é assim. A esquerda não está preocupada com a vontade do povo. Diz que fala em nome do povo, mas que se dane a vontade do povo. Então, como é que um parlamentar, Marcelo Freixo, ele é deputado federal, diz que tem que destruir o governo? Ele não diz que nós precisamos organizar uma frente para nas próximas eleições vencer, né, e derrotar o governo, o presidente, o candidato nas eleições. Nada disso, ele diz que tem que destruir o governo. E é essa a postura. Então você percebam que não há nenhuma posição propositiva. A esquerda não propõe nada. Eles são tudo pela negativa, tudo pela destruição. Né? E para provar isso que eu estou dizendo, o ministro Sérgio Moro foi convocado para uma audiência pública na Câmara dos Deputados para falar sobre o projeto anticrime, né? Algumas medidas, prisão em segunda instância e etc. Nesta reunião, entre outros parlamentares, estava presente o deputado do PSOL, Glauber Braga. A função do Glauber Braga no Congresso Nacional não é propor leis, não é participar de comissões, não é pensar soluções para o Brasil. A função do Glauber Braga é tumultuar. E ele já fez isso numa audiência que o ministro Moro foi convocado no ano passado, chamando o ministro de mentiroso. E nesta semana, na audiência, ele toma a palavra e chama o ministro de capanga da família Bolsonaro, do capanga do presidente Bolsonaro, insinuando que a Polícia Federal estaria protegendo as milícias, porque é aquela velha mentira que está sendo contada de que o governo Bolsonaro é o governo ligado às milícias. Então, assim, a função da esquerda é o tumulto, é a destruição. Eles não fazem nada pela positiva, é sempre pela negativa. Então, esse Glauber Braga, e ele foi chamado pelo ministro Moro acertadamente como uma pessoa desqualificada. E, de fato, ele é desqualificado para exercer um cargo de parlamentar. Ele não propõe nada, ele só destrói. É só destruição. Então, ele vai à reunião, provoca para criar o tumulto, para quê? Para acabar a reunião.
Infelizmente foi o que ele acabou conseguindo fazer. Para terminar, eu queria fazer um comentário de uma notícia triste, de uma irresponsabilidade, né, de uma brincadeira de mau gosto, que foi essa brincadeira que andou sendo divulgada aí na internet, que ficou conhecida como brincadeira da rasteira, que consistia basicamente em duas pessoas e um terceiro que ficava no meio, que era a vítima, e duas brincavam de ficar pulando. Quando o do meio, que era a vítima, pulava, os outros aplicavam uma rasteira nessa pessoa. Então você imagine, você tomar uma rasteira já é algo que você pode se machucar, porque você cai, né, na surpresa. Quando você está pulando sem nenhum dos pés de apoio, você cai absolutamente de maneira incontrolável. E o que é pior, você cai de costas e a probabilidade de você bater a cabeça, ou seja, bater a nuca, é muito grande. E isso é grave e pode trazer consequências terríveis, como trouxe. Tá? Então, quem foi o irresponsável, o mau caráter que divulgou esta brincadeira, entre aspas, essa irresponsabilidade? Foi um cidadão chamado Robson Calabianchi, acho que é assim que se pronuncia o nome dele. Ele possui um canal no YouTube chamado Canal Fuinha. Esse canal tem 2 milhões aproximadamente, aí 2 milhões de seguidores. Não é pouca coisa. Quer dizer, o cara é um irresponsável, fez essa brincadeira junto com o irmão. Ele fez a brincadeira com o irmão com a mãe. A mãe era a vítima. Olha o grau de irresponsabilidade desse vagabundo, desse mau caráter. E o que aconteceu? Aconteceu o pior. Aconteceu que a Emanuela de Medeiros acabou falecendo. Duas amigas foram fazer essa brincadeira ridícula, essa estupidez, e a Emanuela acabou batendo a cabeça, deve ter tido traumatismo craniano, não tenho os detalhes, mas ela acabou falecendo. A menina tinha 16 anos, podia ter sido minha aluna. É isso que acontece quando você é irresponsável. Então, esse cidadão, ele precisava ser condenado, precisava estar preso. Tá? E o YouTube não faz nada. O YouTube tira canal do ar se você falar contra o aborto, se você defender o armamento, se você for a favor da redução da maioridade penal, aí o YouTube vai para cima de você. Agora, se você tem um canal de idiotices que divulga uma irresponsabilidade dessa, o YouTube não faz nada. Então, se você, ou seus filhos, ou se você conhece alguém que assiste ou é inscrito nesse canal do Fuinha, desse Robson Calabianchi, esse irresponsável, esse criminoso, se desinscreva do canal. Não dê cartaz a um irresponsável como esse. E eu queria aqui deixar aqui os meus sentimentos à família da Emanuele. Eu não posso imaginar a dor de um pai e de uma mãe de perder a filha aí, que tinha a vida inteira pela frente. É lamentável. Bom, eu vou ficando por aqui. Deixem seu like, deixem seus comentários e nos vemos no próximo vídeo. Até mais.